E aí galera, tudo bem? Beleza? As 9 maiores dúvidas que a galera tem sobre o processo de emagrecimento. Então vamos lá. Primeira dúvida. Professor, qual é o tempo exato que eu tenho que ficar na esteira para que eu emagreça? Galera, primeiro, não existe o processo de tempo, existe a intensidade. A literatura diz que acima de 20 minutos de esteira, o consumo, a fonte de energia principal, ela passa a ser a gordura. Porém, isso você tem que ultrapassar os 65% da intensidade da sua frequência cardíaca. Então, fazer 2 horas de esteira andando a 3 por hora, você não entrou nessa zona de 65%. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Segunda. Professor, se eu fizer musculação, eu não vou emagrecer. Gente, tudo o que vocês fazem estão contribuindo com o processo de emagrecimento, inclusive a musculação. A musculação, ela além de ter uma proposta que é o que a gente classifica como o pós-treino, né, no qual você catabolizou no treino, você machucou o músculo e ele vai passar um período se recuperando. E esse processo de recuperação, ele acaba consumindo energia para fazer isso. Então, ou seja, depois do treino de musculação, em média, 15 horas depois do treino, ainda assim você está com o metabolismo 7% acima do seu nível linear. Beleza? Terceira pergunta. Essa é um problemão. Professor, eu emagreço, mas eu engordo de novo. Eu emagreço, eu engordo de novo. O que eu devo fazer? Galera, o que deve fazer é entrar num processo de reeducação. Não adianta vocês entrarem num processo de redução de peso de uma maneira muito acentuada, sei lá, vamos pensar numas loucuras aí que a gente vê na internet. Montando esses slides para fazer esse vídeo, eu vi umas loucuras aqui, tipo, perca 10 quilos em um mês. Todo esse processo, o corpo, ele vai te cobrar depois. Então, se você perde peso, que perder peso não é emagrecer. Perder peso, você pode perder peso se desidratando, tomando um laxante. Isso é perder peso. Isso você não está emagrecendo. Então, o efeito sanfona, por que existe o efeito sanfona? Porque você não perdeu aquelas células de gordura, você desidratou elas simplesmente não estão mais inchadas. Mas assim que você sair desse processo, elas vão voltar ao normal e pior, elas vão se multiplicar. Beleza? Quarta pergunta. Mas, professor, eu prefiro ser uma pessoa feliz do que ser um magro infeliz. Gente, isso virou cultura falar sobre isso. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo de emagrecimento não quer dizer que você vai ser infeliz, você vai abrir mão de tudo, você vai deixar de ter vida social, vai virar um louco de academia. Não. O processo de emagrecimento, a gente está falando de uma educação, de você reduzir. Não precisa você deixar de fazer tudo, não só de se alimentar, como você deixar de comer tudo que você gosta. Você só precisa diminuir a intensidade disso. Você come 3 vezes chocolate ao dia, poxa, come uma. E assim você vai se reeducando até você comer uma vez por semana. Beleza? Quinta pergunta. Professor, eu não treinei hoje, mas amanhã eu vou compensar. Tem problema? Claro que tem. Se você está num processo de emagrecimento, você tem que criar rotina. Você tem que ter hábitos de, eu vou treinar segunda, quarta e sexta, então você vai fazer o possível para que você cumpra isso, para você, na sua mente, você criar a rotina do treino. Porque senão você vai, naquele outro dia você não vai conseguir, depois você não vai conseguir. E vai permanecer sem resolver nenhum problema. Sexta pergunta.
quais alimentos eu devo cortar para eu entrar nesse processo de emagrecimento. Então, assim, eu acredito que essa é uma... as pessoas perguntaram, mas eu acho que isso é bem popular. Então, primeiro, os fast food da vida, os lanches, todas essas comidas assim que são muito baixas em nutrientes, né? O ideal é que você ou corte completamente, né, seja radical, ou diminua, né, a intensidade no qual você consome esse tipo de alimento. Sétima pergunta. O dia do lixo, que na verdade eu não coloquei assim a pergunta, né? Um dia da semana, né, ou final de semana, eu posso comer à vontade? Galera, pelo que eu entendi, inclusive associado à psicologia, o ideal é que você não jogue fora uma semana de trabalho. Então, assim, comece a esse mesmo dia do lixo, tente fragmentar ele. Se você sentiu a vontade de comer um docinho, coloque na sua mente, putz, eu vou comer só esse. Ou de preferência, evite. Pelo menos durante um tempo, durante uns 3 meses, até você entrar nesse processo de compreensão do que é o emagrecimento. Oitava pergunta, que é um pouquinho de modismo, né? Vamos lá, mas tem algumas pessoas que defendem, mas eu não vou questionar isso, só vou dar os pontos. Dieta de não carboidrato e eu elevo o número de proteína. Ela emagrece? Emagrece. A partir do momento que você deixa de consumir carboidrato e começa a consumir proteína no lugar do carboidrato, a proteína ela vai suprir, entre aspas, uma necessidade que teoricamente você usaria com carboidrato. E a vantagem entre aspas também, porque a proteína, o seu corpo não vai acumular proteína como acumula o carboidrato, né? Os depósitos de carboidrato. Porém, o seu fígado, né, e o seu rim vão pagar muito caro por isso, né? Então, existem os prós e os contras. Mas se você perguntar assim, se eu cortar o carboidrato e incluir a proteína, se eu emagreço, teoricamente sim, mas como é o meu ponto de vista em relação a isso. Não façam nada de radicalizar, de cortar nada. Tentem criar a cultura de se reeducar. Se permita algumas coisas, mas tenha consciência de que eu só posso comer isso, eu só posso comer um chocolate, por exemplo, no dia, um doce. Então, assim, se permita e crie esse tipo de rotina. Nona pergunta, professor, eu já fiz de tudo, eu não consigo emagrecer, eu posso tomar remédio? Galera, essa questão do posso tomar remédio, vocês têm que buscar um profissional, um médico especialista, para que ele descreva qual remédio, né, vai ser realmente compatível. Não é errado, a partir do momento que o médico acredita, né, defenda que realmente você tem algum tipo de problema e você vai passar a tomar um remédio. Isso como controlar a pressão, como, sei lá, controlar qualquer outro tipo de doença. A obesidade também é classificada como uma doença. Ela acarreta uma série de coisas, inclusive é o que eu coloquei na chamada. A obesidade hoje é o quinto maior causa de morte no mundo, porque a obesidade ela acarreta uma série de coisas, a diabetes, o câncer, enfim, problemas de coluna. Então, assim, ela vem acarretada de uma série de coisas. Então, é interessante você ter um controle disso. Se você não consegue controlar e o médico orientou direitinho, não tem nenhum problema, né? Existem as pessoas que tomam com frequência, inclusive, algumas drogas aí popular conhecida como sibutramina, que toma no processo de emagrecimento, mas o interessante é que você tenha o controle disso. Beleza? Galera, se tiver mais alguma dúvida sobre essa questão do processo de emagrecimento, a gente vai estar respondendo, vai estar conversando com a galera no decorrer da semana.
Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com você. Caso você goste do vídeo, compartilha ele, ajuda o canal da Ritmos aí, beleza? Um abraço, tudo de bom e uma excelente semana e até a semana que vem. Valeu, galera!